Esse é um podcast sobre o caminho de Santiago. Um podcast para você caminhar enquanto ouve, ouvir enquanto caminha, para ouvir antes de dormir ou para ouvir quando você acorda. A gente sempre vai ter assuntos super interessantes sobre o caminho de Santiago. Meu nome é Guilherme. Nesses últimos 20 anos, eu ajudo peregrinos a fazer um caminho de Santiago mais consciente. Eu ensino a parte técnica do caminho aos peregrinos, futuros peregrinos que vão ao caminho de Santiago, mas eu também gosto muito dos bastidores, das histórias por trás da história. Então, esse é um podcast onde a gente vai entrar muito nesses assuntos. Fica com a gente e é o começo de uma grande jornada. Todo mundo tem uma história de quando decidiu fazer o caminho de Santiago. Eu conheço gente que me escreve e fala assim que há 30 anos sonha em fazer o caminho de Santiago e está querendo ir agora. Eu conheço gente que vai de supetão, que de repente ouviu alguma coisa sobre isso aí, ouviu como se fosse um chamado, né? Saber como é que isso passa na cabeça de cada um e decidir para o caminho de Santiago. Já se perguntou por que você está indo para o caminho de Santiago? Via de regra, o caminho de Santiago ele envolve duas coisas, ou duas decisões, ou dois momentos de vida de uma pessoa. Geralmente é um momento de ruptura ou comemoração. Você vai encontrar a grande maioria das pessoas no caminho de Santiago com esses dois fatores na vida. Ou fazendo uma quebra de momento de vida, parando para pensar. Algumas pessoas vão estar em momentos de ano sabático, né, que é aquele ano que a pessoa para não é que não faz nada, ele para de fazer o que estava fazendo para tentar uma mudança de vida ou para respirar um pouco. O caminho de Santiago, ele tem muito disso. Ele tem esse momento onde a pessoa sai da rotina, onde o ser humano dá uma pausa na vida e fala: agora eu preciso pensar um pouco. E no Caminho de Santiago é um lugar para isso mesmo, né? Quando você passa talvez 30 dias ou 10 dias, quando você passa esse tempo com você mesmo, talvez pode ser um dos tempos mais difíceis que a gente passa, porque a gente não está acostumado a ficar com a gente mesmo. A gente está acostumado a ter todas as tarefas do dia. A gente passa a vida se dedicando a outras pessoas. Normalmente, isso é uma coisa interessante sobre vida. Existe uma coisa chamada síndrome do ninho vazio, isso explica muito sobre o que é a nossa atuação com outras pessoas. São as mães que têm as casas vazias porque os filhos saíram de casa, síndrome do ninho vazio. O que que diz sobre isso aí? Olha que interessante. A gente passa a vida dedicando a outras pessoas, a gente passa a vida preocupado com outras pessoas. E chega uma hora que você decide, se dar um presente. Eu falo que o Caminho de Santiago é um autopresente, porque, é uma viagem que envolve algumas coisas diferentes, né. Não é uma viagem que você tá com ela preparada. Não é fácil ir para o Caminho de Santiago, se a gente for pensar na parte mental dessa construção. Você decide passar 30 dias andando, você decide ir para um outro país, você decide estar dormindo em ambientes compartilhados, né. Então que a gente volta nisso, sobre essa síndrome do ninho vazio, aquele momento onde uma mãe ou um pai, né, ou qualquer pessoa decide, fala assim: "Espera um pouquinho, as pessoas passaram, e o que que eu vou fazer? Como é que eu estou revendo minha vida aqui, né?". Então, quando você passa a querer esse momento com você, muitas vezes isso está relacionado a Caminho de Santiago. Tem muita gente que esse momento de ruptura, de parar para pensar, passa pela gente e a gente conversa muito sobre isso, ouve muita história sobre isso. E aí, então, é a hora que você leva essa pessoa para o Caminho de Santiago, você leva essa pessoa que é você para o Caminho de Santiago, e realmente, para muitas pessoas, não é fácil você passar tanto tempo com você mesmo. É aquela hora que você vai ter que pensar no seu corpo, na sua alimentação, somente na tua saúde, física nessa viagem, e levar também os seus pensamentos com você. Você passar esses 30 dias sozinho nos seus pensamentos, né? Você não fica sozinho no caminho de Santiago, mas dentro dos seus pensamentos, aflorar muita coisa. Talvez essa seja a parte mais difícil do caminho de Santiago, é a mente tua funcionando lá dentro. Essa entrega que você tem por 30 dias lá. E as pessoas que também estão no caminho de Santiago, a esmagadora maioria está nessa mesma vibe lá. Ela está dessa mesma forma, ela está com essas mesmas escolhas lá. Então, quando você passa a cidade presente esses 30 dias, são 30 dias de reconstrução com você, não são 30 dias que vão passar desapercebidos pela sua vida.
tá. E essa outra questão que existe, que não é só o momento de ruptura, é o momento de comemoração. Não são tantas pessoas que vão à comemoração, interessantemente, a Caminho de Santiago, mas esse é um outro fator, um fator comemorativo. Então, quando você estiver no Caminho de Santiago, repara que as pessoas estão vivendo esses dois momentos lá. É muito difícil alguém chegar no Caminho de Santiago sem saber o que está fazendo lá. Eu falo isso sem saber internamente o que está fazendo lá. A pessoa sempre foi a uma busca. Podem existir pessoas, e também tem bastante, que vão ao Caminho de Santiago e falam assim: "Eu não sei muito bem porque eu vim fazer o Caminho de Santiago", mas internamente ele sabe que ele está em busca de alguma coisa, que ele está buscando uma ruptura, que ele está buscando um tempo de meditação, um tempo com ele mesmo, com ela mesma. Tá? Se você está indo ao Caminho de Santiago, pensando, se preparando, analise esses seus sentimentos em relação ao Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago ele pode até surgir na tua vida como uma coisa turística, com as fotos, com as experiências dos outros, com a vontade de fazer, mas a maturação dessa vontade de fazer o Caminho de Santiago, ela vem realmente de uma força interior diferente. Decidir fazer o caminho, quando você começa a ser sugado por essa energia, quando você começa a ser atraído pelo Caminho de Santiago, algumas decisões suas acabam ficando um pouco de lado, é como se você fosse impelido a estar lá. Eu acho que você talvez, se você já foi ao Caminho de Santiago, você deve ter sentido isso aí, a coisa começa a te puxar, te puxar, te puxar, e quando vê, isso começa a desenrolar e a coisa começa a andar mais rápido. Pensa sobre isso, quando esses desejos de estar no Caminho de Santiago aparecem por você. Tenta ver esses motivos interiores, tenta trabalhar isso um pouquinho quando você tiver nesse processo de montar a tua viagem, e fazendo isso, eu tenho certeza que você vai subir um degrau no teu caminho. O Caminho de Santiago não é fazer quilômetros, tá? É bonito, castelos, locais do norte da Espanha que trazem uma memória de filmes para gente e tal, mas o Caminho de Santiago, a grande coisa que acontece, o grande processo de transformação no Caminho de Santiago, ele é interno. Ele é uma coisa de dentro mesmo. Você vai se perguntar algumas vezes: o que eu vim fazer aqui? Você vai se questionar sobre o seu trajeto lá enquanto você estiver lá, mas isso vai estar dizendo muito mais sobre os seus processos interiores do que somente um pé cansado, somente umas costas cansadas. As pessoas fazem o caminho de Santiago e muitas declinam dentro do caminho pelo psicológico. O caminho de Santiago é feito com a cabeça, o caminho de Santiago é feito com a paciência. Você vai observar lá que pessoas mais velhas fazem um caminho muito mais tranquilo e saudável do que pessoas mais novas. A pessoa afoita, a pessoa que está lá para cumprir tarefa, cumprir meta, andar rápido, virar uma máquina, ela tem muito mais dificuldade no caminho de Santiago do que as pessoas que trazem a experiência da vida, que trazem as feridas do tempo corrido que já tiveram e cicatrizaram. Essas pessoas fazem um caminho com mais respeito, com mais tranquilidade. Então, mais devagar e mais tranquilas, vão muito mais longe do que as pessoas que imaginam que estão fazendo quilômetros lá. É claro que depois de 5, 6, 7 dias, essas pessoas dos quilômetros, essas pessoas aceleradas começam a desacelerar. Mas o mais importante seria você prestar atenção na voz da experiência, e não a voz da experiência minha ou de outros peregrinos, mas na voz da experiência da vida. Se você conversar com uma pessoa de 80 anos, uma pessoa com uma idade mais avançada, talvez ela fale para você: aproveite a vida porque ela passa rápido. E você vai encontrar essas pessoas lá que vão falar para você no caminho: vai mais devagar, aproveita mais, toma mais um café com leite parado em algum restaurante, algum bar do caminho, curta mais os locais, curta mais os momentos que não vão voltar, curta mais as pessoas que você conhece pelo caminho de Santiago, porque talvez você não encontre nunca mais algumas delas. Então faça mais devagar, faça mais com o coração. Ande mais devagar no caminho de Santiago. Fisicamente falando, ande mais devagar quando você estiver lá. Não é uma corrida, e isso vai fazer com que você preserve a tua parte física, mas também vai fazer com que você preserve a tua parte emocional lá. Deixe o caminho fluir dentro de você lá. Tá? É uma
das coisas mais interessantes que as pessoas reparam no caminho de Santiago. Pessoas que parecem frágeis com idade avançada têm um caminho muito mais consciente, um caminho muito mais tranquilo do que as pessoas mais jovens. Quando eu falo jovens, são os 50, né? Que são as pessoas que ainda estão naquele ritmo da vida e não reparam que aquilo pode ser um ensinamento para você desacelerar. Eu espero mais alguns dias aqui, você acompanhando esses nossos bate-papos sobre Caminho de Santiago. Nosso site é o www.amigosdocaminhodesantiago.com.br. Tem muita informação legal também sobre o Caminho de Santiago. Um grande dia, uma grande semana para você e fica essa reflexão. Não precisa ser puxar o freio de mão, mas será que não é legal desacelerar um pouco? O caminho vai te ensinar isso, mas talvez na vida seja muito bom pisar um pouco mais leve, pode fazer bem.